Boa tarde, muito boa tarde a todos. Novamente aqui no canal do Governo Reis Advogados, fazendo uma live aqui, final de tarde, para conversar especialmente com o Vale do Itajaí, né, onde está aí o Sinfri. E vamos tratar hoje de um assunto muito importante, né? Recuperação de previdenciárias. As empresas pagam geralmente a mais e esquecem que pagaram a mais, né? Eu sempre digo, se não vamos conseguir fazer uma reforma que retire as obrigações das empresas, pelo menos que ela pague o correto, né? Se pagar mais, devolve, né? Isso realmente é muito importante. Inclusive, vai sair, parece que até final do mês de julho, no Banco Central, um aplicativo do Banco Central que verifica as contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas dos bancos, vê o que elas pagaram a mais pela tabela de juros médios no mercado, né, nos empréstimos, tudo, e já põe na conta da pessoa e comunica a pessoa que o dinheiro está na conta dela. Né? Então, assim, realmente o Brasil começa a dar sinais muito mais claros, assim, né, de uma economia de mercado, Estado de Direito, e parece que está começando a melhorar, né? É um trabalho hercúleo, né, do presidente, desse novo time que está lá em cima. Mas vamos lá, meu nome é Murilo Gouveia dos Reis, eu sou advogado e tento, meu propósito é ajudar as empresas aí a se reerguerem e se erguerem, né? Boa tarde a todos. Como o doutor Murilo já nos apresentou, né, meu nome é Erwin Steigleder, estamos presidindo agora o Sinfri, o Sindicato das Indústrias da Fiação e Tecelagem da Foz do Rio Itajaí. Também temos uma empresa de tecelagem aqui na região e estamos tentando trazer alguns assuntos que sejam de interesse da nossa categoria, e para isso nós fazemos, em parceria com a GDR, com a Escritório de Advocacia Gouveia dos Reis, a cada 15 dias, então sempre às terças-feiras, das 16 às 17 horas, sempre uma live com algum assunto de interesse da categoria. Hoje, então, essa questão da recuperação de pagamentos efetuados aí a mais na Previdência. Então, apenas desejar uma boa tarde a todos e que nós tenhamos aí um debate bastante interessante. Boa tarde a todos. Eu me chamo Nilson Scheidt, sou proprietário da empresa Indústria Redesporte, Indústria e Comércio de Redes Esportivas, e atuamos no Brasil inteiro e somos fabricantes de redes esportivas e de redes de proteção. Boa tarde, né? Meu nome é Zair, trabalho atualmente na Cordoaria Brasil, já trabalho há 20 anos no ramo de cordoarias e hoje sou contador e hoje estou aqui para pegar os detalhes aí com os especialistas, né? Perfeito. Obrigado aí, Murilo, pelo convite, né, em participar aí da live. Meu nome é Thiago Godinho, sou diretor comercial e um dos sócios aqui da G Capital, em conjunto com o Douglas e com o Arnaldo Glavan, que é o sócio fundador. E, resumidamente, a gente ajuda empresas a encontrar oportunidades ocultas, né, na folha de pagamento, que, como muito bem o Murilo falou, muitas vezes são desconhecidas, né? E se você não tiver a identificação dessa oportunidade, muitas vezes isso acaba prescrevendo, né? Acaba ultrapassando aí o limite que a empresa pode recuperar e você acaba perdendo dinheiro de verdade, né? Então, o nosso objetivo aqui é encontrar essas oportunidades e ajudar as empresas a trazer esse fluxo de caixa novamente, tá? Muito boa tarde, eu sou Douglas, diretor técnico e um dos sócios aqui da G Capital também. Nós somos uma empresa sediada aqui em Florianópolis, apesar de atuação nacional, né? Esse tema da Previdência e dos tributos sobre folha é um tema que não é nada regional, né? É totalmente nacional, então a gente tem uma abrangência de norte a sul, mas a nossa sede e sempre foi aqui em Florianópolis, a gente está muito ligado aqui à região e muito feliz em poder conversar com vocês hoje sobre o assunto. Muito obrigado. Bom, a G Capital, ela soluciona, né, um problema que é muito comum e latente no Brasil, né, que é, de fato, a quantidade imensa de alterações que a gente tem em todo tipo de legislação, especificamente a tributária, e mais ainda dentro do INSS, né, onde a gente fala previdenciária, é o recolhimento que as empresas de lucro real ou lucro presumido fazem mensalmente aí ao INSS com base na sua folha de salários, né? Então, todas as empresas têm lá a sua folha e sobre aquela folha existem algumas contribuições que são devidas, tá?
Acontece que, devido a esse número imenso de alterações, muitas oportunidades surgem, né? Novos entendimentos são registrados aí pela Suprema Corte, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pela própria Receita Federal, através de manifestações expressas, e isso acaba, muitas vezes, passando desapercebido, né, por essas empresas que todos os meses recolhem, mas elas têm que ficar preocupadas com a operação delas. Então, a nossa ideia é trazer essa experiência acumulada aí de 11 anos de mercado, mais de 2.500 clientes realizados, são um caso de sucesso, para que possa, qualquer empresa, né, que esteja nesse cenário de lucro real, lucro presumido, também ter esse diagnóstico dos últimos 5 anos de recolhimento previdenciário, de recolhimento sobre a folha, e poder mapear, poder identificar oportunidades dessas contribuições que foram realizadas. Tá? Então, para isso, a gente desenvolveu um método que tem muita tecnologia inserida, né? Desde há uns 5, 6 anos atrás, a gente percebeu esse movimento tecnológico que hoje, em função da pandemia, tem tomado conta, e desenvolvemos ferramentas proprietárias da G Capital para conseguir exatamente fazer a entrega dessa prestação de serviço. Fazer o mapeamento da oportunidade, identificar o montante e o valor do crédito, implementar isso hoje, que na maioria das vezes é dentro do e-social, que é a forma como as empresas declaram as suas informações em folha, e dar todas as garantias necessárias para que o empresário possa ter segurança nesse aproveitamento. Tá? Então, dentro desse cenário que a gente está colocando aqui de mudanças legislativas, os últimos 2 anos eles foram muito impactantes no segmento previdenciário, né? Ocorreram muitas mudanças. Você teve decisões aí, por exemplo, como o salário maternidade, 15 dias que antecedem o auxílio-doença, mais anteriormente ainda aviso prévio indenizado, verbas indenizatórias, e também outras oportunidades relacionadas a alíquotas e índices que são aplicadas sobre a folha de pagamento, né, como risco ambiental de trabalho, fator acidentário de prevenção. Então, de fato, um monte de nomes e siglas, né, que envolvem a folha de pagamento, e isso acaba, de fato, ocasionando aí uma certa confusão de entendimento, né. Então, o nosso papel é trazer a tecnologia, trazer a experiência de mercado para, de fato, entregar para o empresário essa possibilidade de investigar essa vida tributária dele dentro da folha de pagamento e poder reaver algum valor, alguma oportunidade oculta. Eu acho que um caso que pode ser muito ilustrativo é a questão da grandeza da oportunidade frente ao tamanho da empresa, né? Como você mesmo nos trouxe, né? A gente às vezes entende que a recuperação ela vai valer só o esforço para quem é uma grande empresa, uma Via Varejo, por exemplo, uma CIA, que são empresas do nosso portfólio que tiveram esse tipo de oportunidade. Não, só é algo que vale a pena investir se eu tiver realmente uma folha de milhares de funcionários. E não é bem verdade, né? A gente hoje tem um sistema tão complexo que até uma empresa como um posto de gasolina, como um condomínio predial, ele também tem as suas particularidades, as suas complexidades, que até mais do que uma empresa de milhares de funcionários vão ficar sem atenção. Você tem que cuidar do dia a dia, tem que cuidar da sua operação, tem que fazer o pagamento da folha, tem que pagar o FGTS. Você não vai, por exemplo, se atentar ao fato de que o auxílio-doença que pago pela empresa, que antecede o afastamento do funcionário, que esse valor específico deve ser pago, mas não deve ser tributado, é o tipo de situação que as empresas, independente do porte, elas vão ter dificuldade de se atualizar. Então, para realmente trazer oportunidades que agregam e adicionar ao trabalho dos profissionais que já estão trabalhando nos clientes, é necessário trabalhar com tecnologia e foco muito grande, né? Então, dessa forma que a gente consegue trazer esses temas que podem ser detalhes, mas que somados um ao outro, né, vão trazendo oportunidades que podem dar um fôlego interessante para as empresas. Esse levantamento, né, para que empresas que ia ser feito, qual a empresa que não dá para ser feito, acho que dá para melhor assim, é menos número, né?
tempo que isso leva? O que o empresário pode realmente entender que é bom para ele? Nossa proposta aqui é realmente trazer uma solução para o empresário, né? Respondendo também, aproveitando uma primeira pergunta que apareceu aqui no chat, sobre empresas do Simples, né? Empresas do Simples, elas em geral elas são uma exceção, né? São as empresas que de fato têm a tributação simplificada. Elas não vão ter essa dificuldade de índices, de alíquotas, de tributa ou não tributa, é uma tributação de fato mais simplificada, exceto as empresas que estão no Simples, mas que estão listadas no anexo 4. Mais uma particularidade aí da tributação previdenciária. Então, uma empresa do Simples, via de regra, vai ser muito difícil ela ter um pagamento indevido, mas se ela for uma empresa, por exemplo, de construção civil, se ela for uma empresa de gestão de esgoto, de tratamento de águas, uma empresa de perfuração e sondagem, tem diversas atividades econômicas que permitem que a empresa tenha esse tipo de recuperação, mesmo estando no Simples. Então, até para a gente fazer essa linha de corte, você precisa ter um pouco de especialidade no assunto, né? Realmente é muito, muito específico, mas, via de regra, sempre vale a pena a gente conversar. E a primeira etapa do nosso trabalho é exatamente essa, é dar essa noção do montante, do quanto ainda tem disponível, né, de quais são as novas oportunidades que a empresa pode se beneficiar, para que ela possa tomar a decisão de prosseguir ou não. Em questão de número, tá, a gente tem aqui uma estimativa média, que pegando aí a massa salarial total do ano, né, numa empresa lá que gasta R$1 milhão, ou vamos colocar um pouco maior, né, R$10 milhões em folha por ano. Tá? Você vai ter uma oportunidade que varia entre 4% a 6%, 7% desse valor quando você considera os últimos 5 anos completos. Tá? Então, aí, algo em torno de R$700 mil para uma empresa desse porte. Tá? E aproveitando aqui a pergunta, né, se é correto afirmar aí se houve algum pagamento a maior, implica erro de apuração no valor a pagar. Né? Isso é um tema bastante comum a ser colocado nas reuniões e, de fato, pelo volume de alterações que a gente tem, não é um erro. Né? Muitas vezes, o próprio sistema, né, o E-Social, o CEFIP, ele não está com as tabelas atualizadas. A decisão que ocorreu no judiciário demora 1, 2, 3 anos até reverberar nesse sistema que as empresas declaram as informações em folha, e elas acabam pagando 1, 2, 3 anos a mais até que a atualização aconteça. Então, o fato de você identificar como um erro não é verdade, né? Todas as empresas estão expostas a essa quantidade imensa de alterações. E o que a gente encontra é uma oportunidade, né? A nossa primeira conversa, o nosso primeiro objetivo é sempre trazer para o empresário a informação sobre a vida da empresa dele, o que de fato existe de oculto ali na folha de pagamento nos últimos 5 anos. A gente acredita que isso é o mínimo que o empresário tem que ter à mão para tomar uma decisão embasada e seguir em frente com o trabalho aí de fato de execução. Então, numa primeira etapa, o que a gente vai pedir para esse empresário é que ele nos dê acesso às informações de folha de pagamento, mediante, claro, a assinatura de um acordo de confidencialidade, para que ele possa ter segurança de abrir essa informação aqui para o nosso time, e em cerca de 10 dias úteis após a disponibilização dessa informação, a gente vai voltar para o empresário com um relatório completo, com tudo que existe de divergência, seja maior ou mesmo pagamento a menor, realmente todo o panorama que ele tem, em termos de valores, temas, base legal, planilha de cálculo, a gente entrega tudo para o empresário. Feito isso, o empresário vai discutir internamente com a sua equipe os resultados dessa análise inicial, mas uma vez decidido por seguir em frente com o trabalho, aí sim nós assinamos um contrato de prestação de serviços e seguimos para a etapa de execução. Pegar esses valores pagos a maior, registrá-los como créditos dentro do próprio portal da Receita Federal, portal do ECAC, e fazer a vinculação desses créditos aos débitos que o empresário vai ter que pagar dentro daquele mês. A gente tem realmente um portfólio bastante robusto, né? No nosso site lá tem todos os clientes e atestados de capacidade técnica assinados, empresas que são
compradoras desse mercado, né? A gente já atendeu Renner, Riachuelo, CIA, Pernambucanas, Marisa, Graziotin no Rio Grande do Sul. Então, são empresas que têm uma estrutura corporativa muito robusta, têm setores especializados para analisar a área de techs, para analisar a controladoria, de fato ter o controle dos números, mas, como eu falei, ainda estão expostas a essas mesmas alterações que as pequenas e médias estão. O fato de você ser especialista num nicho específico da legislação brasileira, como a de capital, nos traz essa possibilidade rapidamente, quando surge uma oportunidade, de trazer para esses clientes que a gente identificou. E fazendo um paralelo com a questão da pandemia, né, se você pegar os dados de aproveitamento e compensação, eles aumentaram muito, né? Porque as empresas com dificuldade de caixa, com redução de demanda, né, dificuldade de controlar custos, buscam alternativas, né? Então, estão mais suscetíveis a ouvir esse tipo de oferta, né? O que você tem de novo? O que você pode identificar aqui dentro da minha empresa? E o volume de compensações aí tem aumentado cerca de 50% a 60% se considerado ao período anterior. Então, é só uma questão de identificar a oportunidade, ter um movimento assertivo de implementação, como o Douglas comentou, que é a parte tecnológica, e ter um suporte de quem é especialista para que se haja no futuro algum questionamento, você tenha todo um suporte legal, né, para que a resposta àquilo seja muito tranquila. Complementando o Thiago, acho que o resumo aqui é uma questão conceitual, né? A proposta da via administrativa nunca foi uma discussão. O nosso serviço, a priori, não é uma discussão recuperar valores da Receita Federal. Trata-se, pelo contrário, de uma aplicação tecnológica, técnica, de normativas e legislações já classificadas, já integradas ao sistema da Receita Federal. Então, vou usar o mesmo exemplo de antes, os 15 dias que antecedem o afastamento por auxílio-doença. Isso não é, em termos conceituais, uma discussão. Isso é algo que a própria Receita Federal já incorporou operacionalmente nas tabelas do E-Social. É um tema que a própria PGFN, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, já determinou como correto. É um direcionamento do próprio órgão fiscalizador. Então, é esse o tipo de situação que é adequado para um trabalho administrativo e é o nosso expertise. A gente tem no portfólio também algumas corretores de seguros e seguradoras, né? Aon, Willis, Sompo Seguros. Então, dentro desse cenário, a gente também teve conversas e foi desenhada uma apólice específica para a AG Capital, né? E hoje toda a operação é segurada aí contra erros e omissões. Então, se houver algum erro procedimental, né, já como a gente trata de temas consolidados, se houver algum erro procedimental, o seguro ele tem esse viés aí de arcar com um eventual prejuízo financeiro, né? Então, assim, a gente consegue atender diversos clientes dos mais variados portes, centenas por mês, sem perder o nível de qualidade. Se a gente atender 100, 500, 1.000 empresas, o nível de qualidade se mantém, porque a gente consegue atender todas, passando pelo crivo de um técnico especializado e formado aqui dentro. Isso é, claro, um efeito da tecnologia, mas é, em última instância, um diferencial humano. Nós temos os melhores técnicos especializados nesse tipo de trabalho, não são muitos no Brasil, então, realmente, para eles atenderem com qualidade, eles precisam desse apoio. A gente tem um exemplo aí bastante prático, que é uma grande rede de comércio varejista do Brasil. São mais de 1.000 estabelecimentos, né? E foi identificado divergências nos últimos 5 anos. Então, são 60 meses mais os 5 13º. São 65 competências, né, que são chamadas aí tecnicamente. Então, para que você possa, no previdenciário, fazer esse tipo de lançamento no sistema, são 65.000 lançamentos que têm que serem feitos para que seja possível monetizar esses valores. Então, sem tecnologia, esse cenário, né, imagina lá você tendo uma pessoa digitando aí 65.000 vezes um lançamento, a quantidade, possibilidade de erros que isso poderia ocasionar. Então, a tecnologia nos traz tanto essa questão da agilidade, de poder tratar um grande volume de informações, como de assertividade, né? De ter aí
a questão do zero erro, né? Então, isso é bem bacana. Hoje, com a facilidade desse meio que a gente está se comunicando aqui, nos possibilitou oferecer essa solução ao cliente de forma remota e também ter acesso a isso de forma remota com todas as questões de compliance e de LGPD. Né? A G-Capital já está toda de acordo aí com os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados para manter esse tipo de informação o mais segura possível, né? Poder tratar esses dados e ter acesso somente àquilo que importa. Né? Então, sim, hoje você consegue ter esse atendimento aí de toda forma remota, né? Mas se precisar visitar presencialmente, se a empresa não tiver em restrições, aí a gente vai com certeza. E vocês estão sediados em Florianópolis e tem filiais em outros lugares do Brasil, Thiago? Temos escritórios comerciais em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. A nossa sede técnica toda está em Santa Catarina, né? Muito em função aí do polo tecnológico que a gente vive, né? Da capacidade de conseguir profissionais de tecnologia com muita facilidade. Então, foi uma opção nossa aí não ir para São Paulo. Você já deve ter, está 11 anos no mercado, já deve ter vivido vários momentos com empresários surpresos, né? Me fala um pouquinho dessa surpresa do pessoal aí. Você tem uma empresa ali de médio porte e quando você recebe a informação de que, olha, você tem um crédito a recuperar de 2 milhões de reais, duas folhas de pagamento, 2 guias DAF aqui que eu não vou precisar pagar esse ano. É uma surpresa, realmente as pessoas não esperam isso da folha de pagamento, né? Porque dentro do âmbito de tributos federais, não vamos nem falar de estaduais, federais só, o tributo previdenciário ele é um pouco carente, né? Você tem tributos muito mais representativos, que chamam muito mais atenção e realmente acabam eclipsando essa oportunidade que é muito segura, muito tranquila e financeiramente vale muito a pena. Você não espera que fora PIS/COFINS você tenha nada muito interessante a trabalhar e tem sim, se a gente prestar atenção nos detalhes, fizer o dever de casa na profundidade necessária, tem sim a oportunidade que surpreende o empresário de todos os ramos. Pelo que entendi, o trabalho de vocês fazem, em primeiro lugar, um diagnóstico a partir da autorização do empresário para acesso aos dados da folha de pagamento, a partir da apresentação de um valor. Eu digo, olha, nós identificamos aqui um valor X a recuperar. A partir daí, então, entra um contrato de prestação de serviços, onde aí entra os valores que vocês irão receber, irão cobrar pelo serviço de vocês, etc. Tá perfeito? Então, até a parte do diagnóstico, é um contrato de risco de vocês lá para poder identificar esses valores, está correto? Exatamente. Tá? Toda a lógica, né, é sempre mediante a taxa de sucesso. Né? Então, no desenvolvimento do relatório, não existe nenhuma obrigatoriedade, né, em dar sequência ao que a gente vai apresentar, mas, de fato, se tiver interesse, a gente faz um contrato de prestação de serviço e ganha sobre o aproveitamento. Se o empresário ficar 2, 3 meses para conseguir esgotar todo o crédito disponível, a gente vai ficar participando proporcionalmente do benefício gerado mês a mês. Eu acho que a nossa tarefa está cumprida, né? Nós conseguimos fazer essa coisa aí, explicar para o empresário que ele é mais seguro, né? Eu repito, né? Isso é uma obrigação nossa, né? Como advogado, como sindicato, né? Levar essas soluções. Cada empresário vai ver o tamanho da dor e ver o que quer fazer, mas eu acho que pelo menos olhar isso aí, né? As empresas que não estão no Simples, nós que mais tem um alvo maior aí, né, desse produto, eu acho que realmente vale a pena investigar. Só deixa eu dar mais uma explicação. A nossa empresa, até 31 de dezembro de 2019, ela era Simples Nacional. Perfeito. A partir de 1º de janeiro de 2020, então, nós passamos a ser uma empresa normal. Perfeito. Já temos aí 1 ano e 6 meses de recolhimento a serem investigados, então. Exatamente. Thiago, tu sabes que até por estar na presidência do Sinfri, a gente procura, o nosso papel, né, como o doutor Murilo já comentou, é tentar trazer oportunidades para as empresas do nosso segmento, e a gente procura, dentro do possível, até tomar frente disso para servir de exemplo para as outras empresas, e nesse sentido, aqui a Steigleder Têxtil, que é a nossa empresa,
sempre procura, quando há uma oportunidade, a gente procura abrir a porta para demonstrar para os demais participantes aqui da nossa categoria, digo, olha, sigam esse caminho, que esse caminho aqui é válido. Infelizmente, a nossa empresa aqui é tributada pelo Simples. Então, como o Nilson comentou, né, ele até 2019 era pelo Simples, nós estamos ainda no Simples Nacional. De qualquer forma, vamos fazer uma conversa depois em separado, para avaliar, para que vocês possam avaliar se na nossa categoria já foi dito que, a princípio, salvo em específicas situações que não me parece que seja o nosso caso, mas, enfim, não custa nós fazermos essa avaliação. Vou fazer força para que as empresas aqui do Sinfri tenham acesso a esse tipo de informação e possam se beneficiar, eventualmente, dessa recuperação que vocês proporcionam. Então, quero, já, como estamos nos aproximando já do nosso limite aqui das 17 horas, né, já fazer um agradecimento pessoal a vocês pela disponibilidade do tempo de vir aqui compartilhar essas informações conosco, para as empresas aqui do sindicato, e ficar na torcida de que a gente consiga levar mais esse apoio também, mais esse auxílio a todas as nossas empresas, e agradecer também aí a GDR pelo apoio de sempre, a parceria de sempre. Murilo, devolvo a palavra para ti para fazer o encerramento, então. Um abraço. Gente, eu agradeço a vocês, o Erwin e o Nilson estão capitaneando o sindicato Sinfri, que hoje está um dos mais modernos da região ali da Itajaí, né? Eles estão dentro de uma intersindical, tem mais 14 sindicatos patronais, né? Estamos tentando lá modernizar um pouquinho cada um deles, né? E levando sempre serviços que possam ajudar o empresário. O nosso foco, nosso objetivo, nosso propósito é ajudar o empresário. Esse é o nosso objetivo, né? E também conversa com o objetivo da G-Capital. E agradecer profundamente o Erwin, o Nilson, o Thiago, o Zair, o Douglas, e vamos continuando conversando. Muito obrigado a vocês, excelente tarde para todo mundo. Muito obrigado, pessoal. Foi um Muito prazer. obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até logo.